Estamos às vésperas do novo ano legislativo, que traz novos nomes na Assembleia Legislativa e também novos posicionamentos por parte dos reeleitos. A deputada estadual Janaína Riva atuou durante a gestão Pedro Táxi como líder da oposição. Agora ela faz parte da bancada de sustentação do governo Mauro Mendes, mas já mostrou que pode sim bater de frente com o novo governador, principalmente no que diz respeito ao funcionalismo público. E é para falar sobre esse e outros assuntos que nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal do Meio-Dia a deputada estadual Janaína Riva. Boa tarde, deputada. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Deputada, como a Nayara acabou de citar aqui, na votação aí das medidas do pacote do governador Mauro Mendes, a senhora votou junto com o funcionalismo público que está aí numa rota de colisão com o governador Mauro Mendes. Eles já falaram até que pode ter uma greve geral. E aí, a deputada Janaína vai continuar com eles? É claro, eu acho que o mais natural, é claro, é eu continuar com os servidores. Quando o MDB caminhou para apoiar o governador Mauro Mendes, o governador já sabia das pautas do partido, e não são pautas só minhas, inclusive os dois deputados que assumem agora o mandato dia 1º de fevereiro, os dois têm a mesma postura de apoio incondicional aos servidores públicos do Estado. Então, quando ele aceitou o partido, eu acho que ele já deveria ter ciência de que o partido vai continuar caminhando no mesmo sentido de sempre. Então, para a gente, nada mudou. Agora, o MDB já colocou isso de forma clara, então, para o governador Mauro Mendes. De forma clara, inclusive com a participação agora dos deputados diplomados, deputado Dr. João José e deputado Tiago Silva, nos movimentos de apoio já aos fóruns sindicais e aos servidores. Deputada, e a senhora como oposição, como situação agora do governo, o governador atual foi muito criticado pelos servidores pela falta de diálogo, dizendo até, comparando ele a Pedro Táxi nesse sentido. A senhora como situação, houve um diálogo com a bancada da Assembleia, houve essa conversa pedindo para que o governador explicasse a atual situação para os sindicalistas, para o funcionalismo público? Houve, e por várias vezes também nós pedimos ao governador que adiasse a votação dessas pautas e que as deixassem para os próximos deputados, que assumem um mandato agora dia 1º de fevereiro. É claro que eu entendo da legalidade dele enviar essa proposta agora no mês de janeiro, mas moralmente eu acredito que perante a sociedade a discussão seria muito mais proveitosa com a participação dos novatos que foram eleitos para legislar em conjunto com o próprio governador. Então nós pedimos isso por várias vezes, por exemplo a RGA mesmo, que foi a proposta que causou maior repercussão, é uma proposta que não precisava ser votada de forma tão urgente já no mês de janeiro. Podia esperar um pouco mais até para a gente ver se os cofres públicos responderiam o decreto de calamidade, o novo FETAB. Então, assim, não houve oportunidade para que os servidores criassem alternativas, vamos dizer assim, para que os pagamentos pudessem ser feitos. E é um momento de muito descontentamento, porque tem servidor sem receber 13º, tem servidor com salário atrasado. Quer dizer, isso aí gera uma instabilidade muito maior. Então você já pegou os servidores num momento de fragilidade para apreciar projetos que mudam a vida dos servidores, né? Nos próximos anos aí muda completamente a vida do servidor concursado. E é claro que aí causou um alvoroço ainda maior, na minha opinião, que poderia ter sido evitado se nós tivéssemos primeiro colocado o salário em dia, 13º em dia, e posteriormente debatermos com eles a questão das progressões, das promoções e de, vamos dizer assim, de direitos futuros, né? Então, os servidores foram pegos de surpresa, nós, deputados, também fomos pegos de surpresa, e foi um mês de janeiro extremamente conturbado. Acho que tanto para os deputados quanto para os servidores públicos do Estado também, que tinham uma expectativa das coisas melhorarem com a mudança de governador. Deputada, na próxima sexta-feira será eleita a nova mesa diretora da Assembleia, logo depois da posse dos deputados que se elegeram em outubro. A composição dessa nova mesa, nos cargos mais importantes, o acordo aí seria de Eduardo Botelho, presidente, Max Russi, primeiro secretário, e Janaína Riva, primeira vice-presidente. Presidente ou presidenta? É presidente, né? Presidente. E os novatos? Os novatos, eles vão compor também os outros cargos dessa mesa diretora ou não? Vão compor. Os novatos agora compõem os outros cargos. A preferência
de ocupação dos outros cargos são dos novatos e já existe aí até algumas disputas internas, né, com relação à ocupação desses cargos aí, mas é a nossa vontade também, um anseio do Botelho, do Max e meu também, que eles façam parte da composição da mesa diretora e é deles também essa iniciativa de poder fazer a composição de uma chapa mista. Eu acho que para esse momento político, que houve uma renovação de 14%, nada mais justo também do que você ter uma mesa diretora que dê espaço para essa renovação que a população exigiu nas urnas. Agora, sobre essa composição, o deputado estadual Guilherme Maluf queria a presidência e também depois a primeira secretaria, mas acabou abrindo mão até de fazer parte dessa composição da mesa diretora. Isso porque ele teria aí uma indicação, articulando uma indicação para o TCE? Eu acredito que essa questão da indicação do TCE, que todo mundo criou, que o Guilherme fez uma exigência com relação a ela, primeiro que nem existe a vaga, não se sabe nem dar tempo de quantos anos ainda pode ficar sem abrir uma vaga ali dentro da Assembleia. A questão mesmo... Mas se abrir é dele? Eu acho muito difícil hoje, com a nova composição da Assembleia, que um projeto de qualquer um dos deputados já em mandato se viabilize. E isso eu não digo porque, naturalmente, todos nós deputados já em mandato temos uma, vamos dizer assim, acho que a gente pode chamar de uma certa rejeição, que é natural com o decorrer dos anos. Eu acho que o Guilherme incorre nesse risco, assim como todos nós que temos mandatos também incorremos. E existe uma vontade da população também que este cargo seja dado para pessoas extremamente preparadas para ocupá-los. Então é uma discussão que não tem como você se antecipar. E não acho que seja por isso que o Guilherme tem aberto mão. Realmente o Guilherme abriu mão porque em um determinado momento, quando eu ainda estava na disputa da primeira secretaria, nós tínhamos viabilizado um apoio maior com os deputados novatos. Então, a candidatura acabou se tornando inviabilizada. Quando o Guilherme abre mão, é com a indicação do Max para primeiro secretário. E aí, é claro, eu recuei para poder fazer essa composição. Agora, essa vaga, se ela vai ser do Guilherme ou não, vai depender muito se ele vai conseguir agregar um número de votos para a indicação dele ao cargo de Tribunal de Contas, se esse cargo existir. E qual a restrição que existia em relação a Janaína Riva? Num determinado momento isso chegou a ocorrer. Era o sobrenome, deputada, ou não? Eu já não sei mais se é o sobrenome ou se é por mim mesma. Ou é o nome? Eu acho que é o primeiro nome mesmo, né? Não sei se houve também um trabalho do governo, por várias vezes eu achei que houvesse sim. Eu sei que não era a favorita do governo, até porque não apoiei para governador, então eu acho que era o primeiro que o Mauro desejava, depois o do Max e depois o meu. Então a composição acabou sendo mesmo para tentar, vamos dizer assim, agradar ou ao menos atender o anseio de todos. Não é o que eu queria, se eu falar que era, realmente não é. Eu queria ocupar um cargo, mas eu também queria ocupar podendo fazer a diferença. Né? Então, fazer essa composição hoje para a gente ali, eu acho que se eu me colocasse enquanto candidata a presidente, eu acho que haveria um trabalho forte do governo contra a candidatura. Não sei se na primeira secretaria também foi o que aconteceu, mas eu acho que a restrição era muito maior a Janaína do que o sobrenome. Riva mesmo. Né? E vamos falar das contas a reprovação das suas contas, né, para a eleição do ano passado. A senhora teve 4 votos a 3 que reprovaram suas contas, mas vai recorrer a essa decisão. É claro, agora recorrer a essa decisão, acho que decisão, por mais que muitas vezes a gente considere injusto, você não tem que ficar muito argumentando com relação a ela. Por que a senhora considerou injusto? Não, eu considero injusto, primeiro, que na minha eleição não tive nenhuma denúncia de compra de votos, o que é muito raro nas candidaturas ultimamente. Era uma eleição que a maioria da população até que está nos assistindo sabe que não foi das maiores do estado e houveram muitas, muito maiores do que a minha, em volume. E, inclusive, eu acho até que deveria haver um controle maior durante o período eleitoral acerca disso, distribuição irregular de combustível, quem paga para adesivar, quem paga para ir em reunião, quem paga para fazer esse tipo de coisa. Os argumentos utilizados, por exemplo, da hora voo aqui, que para mim é o que eu considerei mais constrangedor, por exemplo, quando você contrata uma hora voo, você paga o mesmo se você voar em 5 ou se você voar em 1. Em todos eles eu estava dentro do avião. Se voou comigo a minha mãe, ou meu pai, ou até uma assessora que estava de férias... É um exagero dos jogadores, deputado? Eu acho que tinha que haver aí um equilíbrio nisso, na quantidade de voto, enquanto isso custou,
e você poder ter um bom senso acerca desses questionamentos, até porque a lei é muito subjetiva. Há tempos atrás, quando eu era menina, aí se distribuía boné, tinha show, comida e tudo mais. A lei eleitoral mudou de forma muito rápida e é natural que alguns erros aconteçam na prestação de contas. Agora, você precisa saber se o erro é intencional e com dolo, que aí eu acho que deve ser punido, ou se não existe o dolo, que eu acho que deveria ser o mais importante. Agora, na dúvida, o que aconteceu comigo foi, na dúvida, o voto contra. E é isso que eu acho que me considerei mais injustiçada. Eu acho que na dúvida você tem que dar, no mínimo, o direito da defesa, o que eu tentei fazer no decorrer do processo, mas não foi aceito. Porque algumas coisas que passaram despercebidas eu tentei justificar no decorrer e aí já não foram mais aceitas. Mas eu não acho que tenha nada tão grande ao ponto de pedir uma reprovação de contas. Parente pode pedir voto ainda. Parente pode pedir voto. Pois é, você já pensou eu ter que prestar conta do serviço do meu pai? Não sei nem que valor isso teria também, né? Talvez o meu limite realmente não fosse suficiente, né? Deputado, Mas isso realmente eu achei muito estranho. Então... Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Não, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, deputada. Obrigada a todos os telespectadores.